Aleluia, graça e paz, boa noite, Deus é bom. Para você que está em casa também, pode estar acompanhando o culto, estamos iniciando agora. Sou o pastor Maciel, tenente Laurentino, da Igreja Vida Cristã. Amém? Louvado seja Deus. Grato, irmão Leandro. Aleluia. Vamos lá, vamos iniciar? O Emma pode abrir aqui já em 2 Tessalonicenses. Você que está em casa também pode abrir sua Bíblia aí em 2 Tessalonicenses capítulo 2 Tessalonicenses capítulo 1. Alessandro, pode sentar aqui. 2 Tessalonicenses capítulo 1. A gente vai estar iniciando agora a segunda carta aos Tessalonicenses. A gente vem meditando já há um tempo na primeira carta aos Tessalônicos. E hoje a gente vai dar continuidade à segunda carta aos Tessalonicenses. O apóstolo Paulo enviou a essa igreja tão abençoada, essa igreja próspera. E eu acredito e creio que também é para a gente nos dias de hoje. A palavra se renova cada dia, a palavra ela nos ensina, nos instrui a cada momento. Né? Ela vem se renovando e guiando a igreja, sustentando o seu povo. Louvado seja Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus, pela tua palavra ministrada nessa noite. A tua palavra, Senhor, que vai e não volta vazia. Cremos que tu está cooperando e colaborando para o bem daqueles que amam o Senhor, segundo o seu chamado, segundo o seu propósito, Pai. Cremos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, Pai, estamos hoje, pedimos ajuda do Espírito Santo, que nos ensine, nos leve às Escrituras e aqui abre os nossos olhos e abre os nossos corações para que a gente possa compreender a sua vontade sobre nossas vidas. Graças te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, é uma carta muito riquíssima para a gente aprender e entender um pouco mais. O apóstolo Paulo, ele estava na cidade de Corintos, quando ensinou a primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses. Quando ele enviou aos Tessalonicenses, ele estava na cidade de Corinto e estava sem nenhuma informação sobre a igreja tessalônica. Mas Timóteo, na primeira carta, expressa claramente que Timóteo trouxe boas notícias para o apóstolo Paulo com relação à igreja de Tessalonicenses. E a igreja estava lá firme, avançando no evangelho, pregando as suas verdades, a ponto do apóstolo Paulo dizer assim que não precisaria acrescentar mais nada na ministração que eles estavam crendo. Mas o apóstolo Paulo faz ainda na sua primeira carta algumas orientações à igreja, por ser uma igreja nova, por ser uma igreja que fazia em média de só 3 meses que estavam ali ministrando essas verdades, se alegrando com as verdades. Mas, por outro lado, também havia uma dificuldade que a igreja encontrava, era as perseguições que a igreja sofria e as tribulações que a igreja passava por causa da pregação do evangelho. Ué, depois traz um pouco de água para mim, por favor. Por causa desse evangelho, a igreja ela sofria alguns danos, algumas perseguições. O apóstolo Paulo ele envia essa carta lá no ano 50, mais ou menos, da cidade de Corinto para os Tessalonicenses. Só que depois de 2 anos, ele se vê na obrigação de enviar uma segunda carta. 2 anos depois que ele envia a primeira, ele envia a segunda carta à igreja de Tessalonicenses para dar continuidade ao que o apóstolo Paulo queria expressar para a igreja. Ele queria fazer um complemento da primeira carta, expressando nessa segunda carta da igreja tessalônica. Ele também queria dar algumas instruções, adicionar, né? Algumas instruções ele queria adicionar sobre
é a vinda de Jesus. Olha que extraordinário. Paulo disse assim, eu quero trazer conhecimento para vocês também sobre a vinda de Jesus, a volta de Jesus Cristo. Era uma das instruções que ele queria também trazer para a igreja, e se traz em toda a sua carta a 2 Tessalonicenses. A importância também de um viver diário e responsável. O apóstolo Paulo traz também essas instruções à igreja de Tessalônica, a importância de viver uma vida diária no Senhor, mas também com responsabilidade. Né? Sempre o apóstolo Paulo vai estar expressando nas suas cartas que ora pela igreja, que ama a igreja, ele ensina a igreja sobre morte e ressurreição de Jesus, a volta de Cristo, mas ele também é um dos que pregou mais doutrinas na igreja sobre um viver diário, uma vida cristã, uma vida com responsabilidades. Terminei só um pouquinho, ventilador, está secando a minha garganta. Também que os crentes devem perseverar em meio aos sofrimentos até a vinda de Cristo. Essa é uma das instruções também que o apóstolo Paulo traz nesta carta. Os seguidores de Cristo não devem ser deixados enganar por especulações a respeito da segunda vinda de Cristo. Também ele trata esse ponto na carta também. O retorno de Cristo também trará grande juízo e recompensa. O retorno de Jesus, a volta de Jesus, traz também juízo, mas também recompensa. Juízo para os que não creem e recompensa para aqueles que creem no Senhor, entregaram sua vida para Jesus, que viveram uma vida de uma forma que agrade a Deus, uma vida de responsabilidade. E também, um outro ponto que trata nessa carta enquanto aguarda a volta de Cristo, os crentes devem viver de maneira responsável em suas atitudes diárias. Enquanto Cristo não volta, devemos o quê? Cultuar ao Senhor, servir ao Senhor, mas também andar de uma forma que glorifique a Deus. Então, são instruções extraordinárias para o nosso crescimento. Nossa vida cristã, nós como cristãos, fomos chamados por Deus também, uma carta que nos orienta e traz para os dias de hoje como vivermos para a glória de Deus. Amém? Então vamos ler? Quero estar lendo com vocês até o verso 5. Se o Senhor permitir, eu estava querendo ir com vocês até o verso 12, mas o tempo não permite. Até o verso 5, vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce de sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do retorno do juízo, reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Só até aí. Que Deus nos ajude, né? Em nome de Jesus. Vamos lá? Aqui tem muitas informações incluídas, muitas informações tem para dar para vocês. E o apóstolo Paulo aqui trata de diversas áreas nesses 5 versículos. Primeiro que o apóstolo Paulo aqui, ele dá as boas-vindas à igreja do Senhor. E o que é interessante nas boas-vindas, ele já fala à igreja que ela está sustentada em Deus. Né? Paulo de Silvano e Timóteo, a igreja tessalônica em Deus, o nosso Pai. Uma igreja que está firmada no Senhor, está firmada na palavra de Deus, uma igreja que vive para a glória do Senhor.
Verso 3 aqui, né, onde ele dá início à ação de graças, às orientações à igreja, ele vai falar sobre a fé que cresce de sobremaneira. Uma fé que cresce de sobremaneira. Irmãos, cumprimos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce de sobremaneira. E os vossos muito amor e uns para com os outros vai aumentando. Tem o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar da fé que cresce de sobremaneira. Como entender essa fé que cresce de sobremaneira, né, da igreja tessalônica? A salvação, e as recompensas vêm somente pela graça de Deus. Então, só a graça de Deus é que traz salvação para a igreja, traz salvação para mim e para você. Entende que só pela graça de Deus que nos alcançou, que você é muito perdoado. Mas também as bênçãos do Senhor que é acrescentado na sua vida, ela também vem mediante a graça de Deus somente. Somente pela graça. É um dos pontos, né, dos 5 pontos também, sola gratia, né? Então, somente pela graça é que você foi atingido de uma forma, que você foi resgatado, que você recebeu salvação. Somente pela graça que você foi regenerado. Somente pela graça de Deus que você foi transformado, foi perdoado, redimido, somente pela graça do Senhor. E as coisas que vai acontecendo no seu dia a dia e na sua vida, as recompensas pelo fato de você ter sido agraciado por Deus, também é dado pela graça de Deus, então, somente. Né? E essa graça de Deus, ela acontece com base na justiça de Cristo Jesus. Cristo Jesus nos justificou diante de Deus, nos perdoando, nos justificou diante do Senhor, pagando todos os nossos pecados, a qual tínhamos pecados que separavam de Deus por causa do primeiro Adão, que por meio de Adão que entrou o pecado no mundo, né? A desobediência de Adão, assim também como de Eva. Esse pecado nos atingiu, fazendo que a gente nascesse pecadores, mas Cristo nos justificou diante de Deus, e assim todos nós, aqueles que creem, que professam o nome de Jesus, têm os seus pecados todos perdoados. E somos perdoados da condenação do pecado, tá? Às vezes a gente mistura a questão de receber perdão de pecado com não ter mais pecado. E o ser humano ele continua tendo pecado, ele continua errando, continua escorregando, pisando na bola. Mas a condenação do pecado não temos mais por causa da justiça de Jesus, por causa da cruz, da justificação pela fé. Então, a nossa vida, eu estou falando aqui da questão do crescimento, do que cresce de sobremaneira, essa fé que cresce de sobremaneira. Então, isso é um processo que vai acontecendo. Então, a nossa vida ela é forjada, a nossa vida ela é feita de uma forma, por meio de uma ação. E que ação é essa? A ação do Espírito Santo na sua vida. A ação do Espírito Santo. Quando é que o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, mesmo antes de você confessar Jesus? Alguns podem dizer assim que o Espírito Santo só age depois que você confessa Jesus. Mas só confessamos Jesus por causa da ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo ele começa a agir antes e não depois. E essa ação do Espírito Santo que ela faz na vida do cristão é convencendo o ser humano da justiça, do juízo de Deus, né? Sobre o que está sobre a humanidade. Então existe um juízo de Deus sobre a humanidade, existe uma condenação sobre a humanidade por causa dos pecados. E também o Espírito Santo convence que os pecados são perdoados em Cristo Jesus. Entende? Que tudo vem por meio da ação do Espírito Santo na vida daquele que foi resgatado, redimido, chamado por Deus. Entende? Que a nossa vida é transformada dia após dia só por meio da ação do Espírito Santo. E isso é uma graça de Deus que Ele nos dá. Então, essa transformação, ela acontece não é porque eu me esforcei, eu fui transformado, mas é um trabalhar do Espírito Santo sobre nossas vidas
que somos transformados. E aí a palavra vem nos transformando até chegar à vontade de Deus, assim como Deus deseja que o ser humano esteja. E também a Bíblia diz que ninguém levanta suas mãos e dá glória a Deus se não for por meio do Espírito Santo. Então a nossa vida é forjada, transformada por esse trabalhar interior do Espírito Santo. O pregador, ele consegue chegar até você por meio da pregação, mas ele não consegue chegar até o seu coração. Quem chega no coração, quem redime o homem, quem convence o homem, é somente o Espírito Santo. Com esse trabalhar do Espírito Santo na igreja, no coração dos seus redimidos, vamos sendo levados à forma da santidade de Deus. Uma conformidade, sendo moldado à vontade do Senhor. A palavra vai nos moldando à vontade de Deus o tempo todo. E à medida que vamos sendo moldados, vamos chegando à plena ou à vontade de Deus sobre nossa vida. Então veja que quando ouvimos a palavra, quando somos convencidos pelo Espírito Santo, a sua vida começa a ser transformada. E essa transformação, há quem diga de que anunciar, por exemplo, aquele que quer trazer as pessoas para a igreja anunciando uma transformação de vida. Uma transformação de vida. E às vezes anunciam que é uma transformação de vida financeira, uma transformação de vida com relação à cura, transformação de vida no que é natural. Mas a Bíblia nos convida, nos chama e nos convence a uma transformação espiritual também. O qual, quando temos essa transformação espiritual, começamos a largar as coisas desse mundo. Então, essa transformação não é para a pessoa ficar mais rica. Essa transformação não é para ser curada, mas é uma transformação de que você, pecador, precisa largar os seus pecados. Você, pecador, precisa largar os seus prazeres carnais e viver para a glória de Deus. Isso, de fato, é uma vida transformada. Aquele que servia ao pecado não serve mais, vai passar a servir ao Senhor. Aquele que vivia para os seus prazeres vão começar a viver para Deus. Uma vida redimida, uma vida transformada, andando segundo as Escrituras. Isso é, de fato, uma transformação. Aqueles que começam a andar segundo os frutos do Espírito Santo. Aquele que as suas ações glorificam a Deus. Aquele que no falar glorifica ao Senhor. Aquele que onde ele está, ele vai glorificar a Deus, não só pelo que ele fala, mas também pelas suas atitudes. Isso é uma transformação verdadeira pelo Evangelho. Aqueles que largaram os seus vícios, ou aquele que largou o pecado que ele sentia mais prazer, ele largou para servir ao Senhor. Então, isso de fato é o que a Bíblia oferece quando falamos de transformação. E só o Evangelho pode fazer isso. Só a palavra de Deus pode transformar o homem. Porque nos deparamos com pessoas que querem serem transformados primeiro para depois ir para a igreja. Querem se transformar, digamos assim, pelas suas próprias obras, pelos seus próprios esforços. E a graça e a Bíblia fala que somente pela graça de Deus é que somos transformados. Somente pela graça de Deus é que chegamos a receber a salvação de Deus. Mudanças que o homem precisa se submeter quando recebe o Senhor, quando tem uma vida para Jesus. Isso é quando falamos de uma fé que cresce de sobremaneira. Essa fé que cresce de sobremaneira, há mudanças radicalmente que acontecem na vida do ser humano, mudanças a qual o homem precisa se submeter. E como se submeter a essas mudanças? Como se submeter à vontade de Deus? Como se submeter às Escrituras se for nas nossas próprias forças? Não conseguimos chegar a lugar algum. Mas quando nos submetemos
pela transformação da graça de Deus sobre nossas vidas, a gente se alegra em largar o pecado. A Bíblia diz que quando lembramos do pecado, é para sentir nojo e não saudade, nem falta. É para nos envergonhar do pecado. É para nos envergonhar quem éramos quando lembramos de quem éramos nós. E essa fé que cresce de sobremaneira, amados de Deus, acontecem mudanças que é uma prova da sua união com Cristo. Veja só, as mudanças que acontecem na nossa vida é uma prova da união com Jesus. Da união com Cristo Jesus. De fato, de uma transformação. Lembra que Tiago diz assim, que a fé sem obras é morta? Ele não está dizendo lá que precisamos ter obras, que precisamos fazer tudo que puder para que a gente possa ser salvo. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando de que é uma obra que é uma evidência da nossa fé. Que as obras é uma evidência que você é um salvo. Eu costumo dizer que até que não é uma obra para a salvação, mas é uma obra que evidencia, é uma obra que mostra que você é um salvo. É uma obra que prova que você é salvo, que você tem uma união com Deus. Então, expressamos, falamos e agimos quando somos moldados à vontade do Senhor. As nossas ações, elas expressam isso. Às vezes, o fato de, ei, eu sou cristão, eu sou crente, isso não é uma evidência só no falar de que realmente tem Jesus que foi transformado. Mas as obras dele no seu dia a dia vai ser uma evidência, vai ser uma prova de que de fato ele tem uma união com Cristo ou não. Então são esses pontos que o apóstolo está falando aqui sobre a fé que cresce de sobremaneira, que é um homem transformado, que é um homem que a igreja do Senhor ela é redimida, justificada, a igreja que se submete e anda conforme a vontade de Deus, pelo trabalhar do Espírito Santo na vida daquele que foi resgatado. No verso 4, diz, a tal ponto, esse crescimento na fé, de sobremaneira, vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Veja lá, ele fala de uma constância e fé. Ele diz, se vocês vêm crescendo de uma forma que a gente está dando vocês como exemplo em outras igrejas de Deus. Estamos falando bem de vocês, pelo fato das suas ações, a forma que vocês vivem. É uma pergunta que eu faço para mim mesmo, e uma pergunta que você deve fazer para você mesmo também nesta noite. A sua vida cristã, ela pode ser exemplo para outras pessoas? A vida como você vive, fora da igreja, no seu trabalho, aonde você vive constantemente, ela é um exemplo para outras pessoas? E Paulo vai falar dessa constância também e fé. Constância e fé na vida do cristão. Mas primeiro vamos entender o que é inconstância. O que é inconstância, Leandro? É uma característica de uma pessoa inconstante, não consegue dar estabilidade às suas atitudes. Ela hoje age de um jeito, amanhã ela age de outro. Hoje ela tem grandes ideias, amanhã ela não tem nada. Ela começa a construir algo, mas para de construir. Essa é uma pessoa que ela não tem instabilidade nas atitudes, ideias, sentimentos, ações. É inconstante. Hoje é uma coisa, amanhã ela não é. Defende uma coisa hoje e amanhã ela não defende. Ideias que se contradizem e aí vive nessa inconstância. Ela está sujeita a mudanças frequentes de humor. Pessoa inconstante. Feliz da vida. Amanhã é a pessoa que está mais angustiada da vida. Tem estresses,
opiniões e atitudes totalmente diferentes, tem dificuldade de manter relacionamentos e compromissos ao longo prazo, traça muito plano, faz muitos planos, mas não cumpre nenhum deles, praticamente quase nada. Pessoa que é cheia de sonhos, cheia de planos, mas não acontece nada. Essa é uma pessoa inconstante. Desiste facilmente. O seu ânimo dura pouco. Essa é uma pessoa inconstante. Possui muitos sonhos, mas em suas emoções. Mas as emoções dela é o que determina suas atitudes. Muitos sonhos, mas é movido por emoções. Ou seja, é uma pessoa que é um carro atolado. Patina, mas não sai. Porque isso traz grandes prejuízos, pessoas inconstantes. E isso é o que a igreja tessalônica não é. Ela não é uma igreja inconstante. Por isso que ela cresce de sobremaneira. Todo crescimento vem na constância. Na constância. De fazer algo, de crer, de perseverar naquilo que quer, de fato. Naquilo que determinou, daquilo que Deus mostrou para você, de fato, que é o caminho. Precisa de perseverança. Pessoa que é inconstante, ela não tem perseverança. Pessoa que é inconstante, ela não é movida pela palavra, mas ela é movida por sentimentos e emoções somente. Uma pessoa que é constante significa o quê? A qualidade de algo que é constante, regular ou estável. Pode também significar a característica de alguém que cumpre suas obrigações com retidão. Aquele que cumpre suas obrigações. Foi isso aqui que eu fui chamado para fazer. Eu vou fazer. Constante. É uma pessoa que tem persistência, firmeza, dedicação, em seguir, tem um objetivo, princípios ou ideias, para ter uma permanência, ela permanece nas mesmas disposição de espírito, no mesmo desejo, nas mesmas tensões, ela é insistente, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa inquebrantável, na verdade, na convicção. Ela é convicta, ela é firme, ela é constante. Isso, naturalmente falando, uma pessoa constante no seu trabalho, ela vai ter um crescimento. O empresário que ele é constante nas suas ideias, ele tem um crescimento. Em qualquer área da sua vida, se você for uma pessoa constante, disciplinado, não tem como, irmão, você vai crescer. Então, a igreja, ela não é diferente. A igreja, ela sendo constante na pregação, constante nos seus ideais e objetivos, ela vai ser uma igreja que cresce de sobremaneira. A igreja já tem convicção. É uma igreja posicionada diante desse mundo, onde defende a palavra e prega Deus. Anuncia Deus. Tem duração. É uma coisa que, de fato, realmente funciona. Um exemplo de constância é igual num ritmo cardíaco, no coração. O coração ele é constante ali. Se você for ver, já que tem essa constância para nos dar um corpo ali funcionando, a constância dele não pode ser acelerada demais, mas também não devagar demais. Ele tem que ter aquela constância para sentirmos bem. Constância na temperatura, né? Constância o quê? No trabalho, constância na fé, constância nos relacionamentos. É o que precisamos ter. Constância na fé. A constância na fé é que, independente de qualquer coisa, é continuar crendo. Constância na fé é que não somos movidos por ideias de alguém ou por atitudes de outras pessoas. Somos movidos pelo que as Escrituras dizem, pelo que Cristo anunciou.
pelo que deparamos nas Escrituras. Essa constância na fé é o que faz você continuar perseverando, firme, independente de que alguém está ali, ou outro diz isso, ou alguém diz aquilo. Você está constante. Você precisa cuidar da sua fé. E essa constância na fé é um crente que ele está firme nos seus ideais. É um crente que está firme nas Escrituras, né? Essa é a constância na fé. E também constância nos relacionamentos. As pessoas hoje têm muita dificuldade com relacionamentos, porque elas dependem muito, o tempo todo, de ações de outras pessoas. E se a gente for nos deter a simplesmente só ações de outras pessoas, vão ser inconstantes. Entende isso? Constância na fé, constância deve ser característica do homem e de uma mulher de Deus. Homens e mulheres de Deus são pessoas constantes. Olha só, o que diz em 1 Coríntios 15, 58, diz assim, olha, portanto, os meus amados irmãos, sedes firmes e constantes. Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vã no Senhor. Pessoas constantes. Nos deparamos hoje com a maioria das igrejas com membros inconstantes. Na verdade, eles não buscam o Senhor, eles buscam coisas para lhe dar prazer. E quando não encontra, muda de ideia. Acha que a igreja não funciona. Acha que a igreja que oferece coisas só para o prazer do homem, essa é a igreja que de fato funciona. Entende? Que a constância está no Senhor. Aleluia. Sede firmes e constantes sempre, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Se o trabalho do Senhor, amados, não é vão. Não é perdido. Pelo mais em alguns momentos, você queira perceber, ou acha que seja assim, que seja perca de tempo. Tem momentos na nossa vida cristã que a gente acha, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou perdendo tempo aqui? Sabe, será que isso de fato está funcionando ou não? Aí diz, seja constantes. E sabendo que o seu trabalho não é em vão. Não é em vão. 1 Timóteo 6,11 diz assim, mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. São pontos que devem fazer parte da nossa vida. Piedade, fé, amor, constância e mansidão. São pontos que devem fazer parte da nossa vida. Tito 2,2 diz assim, ó, os homens idosos devem ser estáveis. Instabilidade. Está firme. Entende isso, amados? Ainda no verso 4, diz assim, olha, na parte B do versículo, sobre perseguição e tribulação. Perseguição e tribulação. Que a igreja também sofre. A igreja não está isenta disso. Mente aquele que diz, venha para cá e você não vai ter mais problemas. Porque, na verdade, vai arranjar mais alguns. Ser rejeitado por causa do nome de Jesus. Perseguições. Vamos entender um pouco mais aqui. Vamos ler o verso 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. A dificuldade da pregação do Evangelho, e a igreja está passando por uma grande dificuldade, continuava passando. Né? Em 1 Tessalonicenses, na primeira carta,
em capítulo 1, verso 6, ele diz assim, ó, e vós vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra e em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. As tribulações estavam lá. As tribulações elas estavam presentes. No capítulo 2 da primeira carta ainda, capítulo 2, verso 14, ele diz assim, pois vós, irmãos, vos haveis feitos imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judéia, porque também padecestes de vossas próprias concidadãos o mesmo que elas padeceram dos judeus. As igrejas sofreram e vocês também sofreram. Capítulo 3 da primeira carta, Tessalônica, verso 3, diz assim, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos destinados. Você entendeu o que a gente acabou de ler agora? 1 Tessalonicenses 3,3, vou repetir, olha só. Para que ninguém seja abalado por essas tribulações, pelas dificuldades que você passa, porque vós, está falando para a igreja, mesmo sabeis que para isto é que fomos destinados. E quem destinou foi Deus. A sofrer pelo nome de Jesus. Deus falou assim, o apóstolo Paulo, eu vou para Ananias, né? Dizendo assim, Ananias, eu vou mostrar para o apóstolo Paulo, para Paulo, o quanto importa sofrer pelo meu nome. Quanto importa sofrer pelo meu nome. Aonde alguns que sofreram na mão de Saulo por causa do nome de Jesus, agora o Saulo, que era Paulo, vai sofrer também o nome de Jesus, para ele entender o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor. Então, as perseguições, elas continuavam na igreja. As dificuldades, ela continuava na igreja do Senhor. Está lá em Atos 17, se não me engano, lá mostra as perseguições. Atos 17, eu amava aí, por favor. Atos 17, verso 4. 17, 4. Vamos ler? Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Sila, bem como uma numerosa multidão de gregos piedosos e muitos distintas mulheres. Muitos deram ouvido à pregação do apóstolo Paulo. Isso aqui era na região da igreja tessalônica. 5. Os judeus, porém, motivados por inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajudando a turbar, alvoroçaram, né, a cidade e, assaltando a casa de Jasson, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jasson e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Jasson recebeu o apóstolo Paulo. E são eles que estão transtornados. São eles que têm... eles culpavam o apóstolo Paulo também por estar ministrando essas verdades. Isso era uma perseguição contra o evangelho. Essas perseguições já continuavam, mesmo sem a presença do apóstolo Paulo lá em Tessalônica. E a preocupação de Paulo diz, olha, eu quero orientar vocês, adicionar algumas coisas nessa segunda carta, para que vocês estejam inteiramente instruídos na palavra de Deus. Verso 5. Um sinal evidente do retorno, do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Veja só que interessante. Tudo isso
era uma evidência do juízo de Deus. As perseguições, as tribulações e as dificuldades que a igreja estava encontrando, se deparava, fazia parte do juízo de Deus também. Só que interessante que uma pergunta que a gente faz para o texto. Quando é que somos considerados dignos do reino de Deus? E aí? Quando é que somos considerados dignos do reino de Deus? A Bíblia responde. Veja que ele diz assim no verso 5. Sinais evidentes do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. As dificuldades, as tribulações, mesmo no meio de tudo isso, uma igreja perseverante, crescendo constantemente, né? E estava lá firme. Essa é uma evidência de um salvo e que também que é considerado digno do reino de Deus. É aqueles que nasceram de novo, de fato. Aqueles que receberam Jesus. É pelo sofrimento o qual a igreja ela se submete. Essa é uma evidência de quando você continua firme e você é digno do reino de Deus. Porque de fato você foi transformado. Entende que as tribulações, as dificuldades, ela vêm para nos fortalecer, nos forjar, digamos assim, para que você seja uma pessoa firme e convicta. Isso é uma pessoa digna do reino de Deus. Aí o apóstolo Paulo diz aqui, isso é só uma evidência, gente. É só uma evidência de fato de que você é um digno de receber o reino do Senhor. Louvado seja Deus. Ele diz na primeira carta de Tessalônica, capítulo 2, verso 12, ele diz assim, exortando-vos, consolando-vos, e estando que andasseis de um modo digno de Deus, o qual vos chama ao seu reino e glória. Quem é aquele que faz parte e tem um modo que é digno do reino de Deus? É aquele que anda segundo de modo que agrada ao Senhor. Esse é um modo digno. Veja que está chamando a gente para a responsabilidade. Anda segundo o modo digno de Deus. Esse é o digno do reino de Deus. Amém? Sim. Mas também tem aquele que é digno e tem da vocação de Deus, da vocação do Senhor. E expressa isso, e até o apóstolo Paulo também, a igreja de Éfeso, capítulo 4, verso 1. Ele diz assim, olha, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como digno da vocação com que foste chamado. A responsabilidade de andar de uma forma que agrada a Deus. Mas você também é vocacionado. Toda a igreja, todo membro da igreja, todo aquele que faz parte da igreja de Deus, ele tem uma vocação, ele tem uma inclinação, ele tem um dom para alguma coisa, ele vai ter. Né? E aí o apóstolo Paulo diz assim, então ande na vocação do que fostes chamado. Seja produtivo para o Senhor. Seja produtivo para a glória de Deus. E como é ser produtivo para a glória de Deus? É estar dentro de uma igreja o tempo todo? Estar dentro de um templo o tempo todo? Não. Um dia o sapateiro perguntou para Lutero, Lutero, como eu faço para servir melhor ao Senhor? Como eu faço para servir melhor a Deus? Ele disse, faça um bom sapato e venda por um preço justo. E assim você vai estar glorificando a Deus. Entendem? Que, lógico, andar, ser justo, ser honesto. Eu limpo a igreja, louvado seja Deus. Eu faço para a glória de Deus. Um limpa a cadeira, eu faço para a glória de Deus. Eu ministro em células, faço para a glória de Deus. Ministro a palavra na igreja, é para a glória de Deus. Tudo é feito para a glória do Senhor, na vocação que foste chamado. Quando a gente é vocacionado, fazemos, seja lá o que for, mas fazemos para a glória do Senhor e com a forma prazerosa. Anda segundo a vocação daquilo que você foi chamado, na área que você foi chamado. Com toda a humildade, lógico, né? Sua vocação, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade,
suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando um ao outro em amor é dar suporte, é sustentar um ao outro. E assim vive a Igreja do Senhor. A vocação que dá suporte. Como é que isso acontece? Amados, tem áreas da nossa vida que os dons, é Ele quem vai completando. Diversos dons precisam passar da igreja para que a sua fé seja uma fé saudável, seja uma fé cheia de saúde, digamos assim. Então, vem um cheio de graça, tem uma vocação para trabalhar uma área da família, mas tem outro que trabalha na área dos jovens, tem outros que trabalham em diversas áreas, e aí vai acontecendo que temos acabamos dando suporte uns aos outros. Eu tenho certeza que você sabe fazer coisas que eu não sei, então eu preciso que você me dê um suporte. Assim como há alguma área que eu possa fazer também que você não sabe, eu lhe dou um suporte. E assim a igreja fica agarradinha. Na vocação daquele que você foi chamado, você contribui. Louvado seja Deus. E também, aquele que é digno, que é vocacionado, também ele é digno de Cristo. Como é que funciona? Colossenses capítulo 1, verso 10, estou dando uma base para o versículo 5 de 1 Tessalonicenses. Colossenses capítulo 1, verso 10 diz assim, para que possais andar de maneira digna no Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Andar de modo digno na vocação, andar de modo digno, digno no reino de Deus, na vocação e também no modo digno andar no conhecimento de Cristo Jesus. Quando é que vem o crescimento? No conhecimento de Deus. Conhece o Senhor, cresce. Conhece o Senhor e cresce. É mais frutífero, né? Como diz, para que possais andar, conhecer o Senhor, você vai andar de modo digno do Senhor, agradando em tudo, frutificando nas suas obras, crescendo no conhecimento de Deus. Olha que extraordinário, né? E também digno do Evangelho. Como é que funciona? Filipenses capítulo 1, verso 27. Diz assim, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo, ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, ou pelo Evangelho. Isso é viver e andar no modo digno do Evangelho. Então, esses pontos, ele compõe a vida do cristão de ser digno do reino de Deus. Pastor, o que é ser digno do reino de Deus? Aquele que anda segundo o Evangelho, no conhecimento de Jesus, na vocação que foi chamado, ele é digno do reino de Deus. Entende? Quando Paulo fala assim, digno do reino, ele faz esses pontos, né? Digno do Evangelho também, pode ser também, amados. Filipenses capítulo 1, verso 28, ele diz, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto é da parte de Deus. É aquele que anda segundo o Evangelho do Senhor. Para alguns é perdição, mas para você e eu, Filipenses, capítulo 1, verso 27 e 28. Acho que já foi o 27, agora foi o 28, né? Que de nada estáis intimidados pelo adversário, pois é o que é para eles prova de evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Quando nos deparamos com o verso 5 de 1 Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses, do capítulo 1, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, ele diz, é um sinal evidente do juízo de Deus, mas também para que sejais considerados dignos do reino de Deus. É quando você
passa por esses pontos, se submete ao Senhor nesses pontos, amados, aí vive e é de modo digno do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele vem para nessas instruções, e eu quero encerrar por aqui hoje, no verso 5, onde ele nos mostra de que devemos continuar perseverantes no Senhor, constante naquilo que você foi chamado, dentro da sua vocação, andando de modo digno, né? Mesmo que haja perseguições, mesmo que haja tribulações, você precisa estar firme no Senhor, ser um crente constante. O crente que é inconstante, ele está fadado ao fracasso. Mas aquele que é constante, ele é constante na vocação, ele é constante no aprendizado das Escrituras, ele é, por exemplo, no louvor, é constante nos ensaios, ele tem um prazer em estar fazendo aquilo, e também é lógico, o que vai acontecer é que há crescimento em termos de conhecimento, há um crescimento, firmeza doutrinária, ele é um crente que vai prosperar e muito, para a glória de Deus. Amém? Constância na sua fé é muito importante. Constante naquilo que Deus colocou nas suas mãos, no seu coração. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, graças te damos em nome de Jesus. Pela tua palavra, Pai. Pelos teus ensinamentos. Aquilo qual tem nos instruídos a viver de uma forma digna do Senhor. A andar para a glória do Senhor. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Porque dependemos do Senhor, do mover do Espírito Santo sobre nossas vidas. Pai, como é bom servir ao Senhor naquilo que o Senhor nos chamou. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus, pela remissão dos nossos pecados, pela justificação, pela fé. Mas graças te damos, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos ensinado, nos guiado a viver para a glória e louvor do teu santo nome. Graças te damos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.